Salve galera, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Abemos Podcast. Eu sou o Wesley e esse é o espaço que eu criei para falar de fé católica de um jeito aberto, de jovem para jovem e sem medo. Se no nosso primeiro episódio nós falamos sobre ser jovem e ter fé, hoje nós vamos falar sobre algo que todo mundo tem: amizade. Mas não qualquer amizade. Vamos falar sobre como sentir o amor de Deus através da amizade com Ele. E para essa conversa, eu trouxe um querido amigo, o Felipe. Felipe, seja muito bem-vindo. Pode se apresentar? Olá, meu nome é Felipe, tenho 16 anos e sou daqui da paróquia de Nossa Senhora da Guia, na Guia de Pacobaíba e Mauá. Cara, muito obrigado por vir. Então, para começar, conta um pouco da sua história, né? Quem é o Felipe na fila do pão? Como foi o início da sua caminhada na igreja? Em que você trabalha? Conta um pouco aí sobre você. Então, desde que eu nasci, eu sou católico. Como muitos dizem, eu sou de um berço católico. Minha família sempre foi católica, sempre foi de caminhada. E até um fato engraçado é que no segundo dia da minha vida eu já estava indo à missa com minha mãe. É algo muito bom e graças a Deus eu sempre tive essa graça de a minha família me ajudar a caminhar, sempre buscar rezar em família, sempre tivemos essa união e sempre buscamos a Deus em família mesmo, sempre estivemos juntos na caminhada. Então, sendo bem direto, o que a palavra amizade significa para você? Para mim, a palavra amizade vem muito além de uma pessoa que você de vez em quando conversa e de vez em quando vai na casa dela. Vai em relação a você querer estar crescendo junto com o outro. Você ajudá-lo a crescer na fé, ajudá-lo a crescer como pessoa, e moldar o seu caráter e o daquela pessoa para melhor. No caso, buscando serem pessoas melhores em conjunto e vivendo a fé um ajudando ao outro na sua caminhada. Agora, vamos começar a misturar um pouco as coisas, né? A gente vive frequentemente cercado de amigos, nós, num contexto de juventude, como nós dizemos comumente, né? E o tema aqui é amizade com Deus. Então, eu queria começar por aqui. Você acha que as suas amizades normais, de pastoral, escola, todas as amizades no contexto de juventude, te ajudam a entender melhor o amor de Deus? Tipo, você já olhou para um amigo e pensou: Deus usou esse cara para falar comigo, me ajudou a me aproximar mais de Deus? Creio eu que sim, pois em muitos momentos, vou falar até de algo que ocorreu comigo, numa época em que eu fui fazer um retiro. Eu acabei um dia antes tendo um pequeno problema, acabei fraturando o meu joelho. Mas nesse momento eu acabei no ano seguinte me desanimando e não tive a vontade de fazer o retiro no ano seguinte. Mas com a graça de Deus eu tive alguns amigos que falaram: "Vai sim, é bom para você se encontrar com Deus, ajudar, ver o que Ele tem para falar com você". E através de algumas amizades eu consegui não perder a fé. Eles me alertaram para eu ir para o retiro, para eu me encontrar com Deus e conversar com Deus. Esses tipos de amizade, eles são realmente, né, de muita importância na nossa vida, né? Porque eu lembro desse período, né, nesse retiro do qual eu trabalhei também, eu estive lá, e eu me lembro muito bem de como nós conversávamos entre equipes sobre o que tinha acontecido com o Felipe, né, que ele tinha fraturado o joelho, né, e que o desânimo, ele, querendo ou não, é normal na nossa caminhada, né, ele acontece vez ou outra e é muito importante nós termos essas pessoas ao nosso redor. Então, Felipe, no evangelho, Jesus estava sempre cercado de amigos. Ele tinha os 12, mas tinha os mais chegados, tipo Pedro, Tiago, João. E por que você acha que Jesus, sendo Deus, fez questão de ter esses amigos? Creio eu que a amizade, além de você
se ela servir para te ajudar a relembrar o seu foco, relembrar o caminho que você deseja seguir, no caso o da igreja, te faz ajudar aquela pessoa a seguir esse caminho. Faz você relembrar a ela, porque é uma troca. Vai um ajudando ao outro, sempre um relembrando ao outro da necessidade de manter a chama da fé viva em nosso coração. E sempre ajudando um ao outro a rezar, rezando juntos, para nenhum dos dois fraquejar, para que os dois sempre estejam firmes e buscando a Deus cada dia mais. E o contrário, Felipe, você acha que é difícil ser um amigo de Deus no meio da juventude de hoje? Você já sentiu que precisou esconder sua fé para caber num grupo de amigos? Graças a Deus eu nunca pensei que deveria esconder a minha fé. Eu sempre coloquei a minha fé em primeiro lugar. Nunca tive medo de, mas eu vou perder tal amizade se eu mostrar que sou católico. Eu sempre coloquei a minha prioridade sendo a minha fé para, claro, se aquela pessoa não for católica, eu vou tentar mostrar o amor de Deus, que Deus a ama e que ela deveria buscar uma religião para conseguir se conectar com Deus. Mas mesmo assim, eu nunca tive problemas de ter que esconder. Eu sempre demonstrei ser católico, sempre demonstrei ser coroinha, sempre mostrei isso, que servia a Deus e sempre estava presente na missa e na busca dos sacramentos. Isso é realmente muito importante, né, isso entra um dos principais motivos pelo qual eu quis esse tema para agora, né. Estamos vivendo atualmente no tempo do advento, né, e eu creio que seja um dos momentos mais importantes para nós revermos a nossa amizade com Deus, né, porque é o momento no qual nós estamos acolhendo Deus na nossa casa, né. Nós estamos acolhendo o menino Jesus nas nossas casas. E é um dos momentos mais importantes para a qual rever a nossa amizade com Deus, para ver como está andando, né, a nossa amizade, o nosso amor por Deus diretamente e conseguirmos com esse amor acolher Ele nas nossas casas. Então, eu creio que esse seja um dos momentos mais importantes do ano para nós meditarmos nesse tema, pensarmos sobre esse tema e um dos principais motivos para Paulo ter pensado nesse tema para ser lançado agora, né. Então, o tempo do advento é um tempo muito importante para prepararmos a manjedoura do nosso coração para receber o menino Jesus. O tempo do advento significa o há de vir. Quem há de vir? O menino Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E nós devemos sempre buscar estar preparadas para recebê-lo em nossas casas, buscar ter o nosso coração culto, o nosso coração preparado para recebê-lo e estar junto com ele nesse Natal, estar junto com ele nesse Natal para ter uma manjedoura alegre, uma manjedoura em paz e com um acolhimento para Jesus. Então, agora a gente vai entrar no coração do tema em si, né. Tem uma frase de Jesus em João 15:15, que é muito forte. Jesus fala: "Já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos". Felipe, essa frase, ela mexe com você? Não é loucura pensar que Deus que criou o universo quer ser nosso amigo? Para mim ela tem um sentido muito especial, porque Deus mostra que Deus não quer que sejamos apenas servos. Ele quer ser nosso amigo, ele quer ser aquele que está presente conosco, quer ser aquele que vai nos conduzir na nossa fé. E a amizade com Deus, ela não é baseada simplesmente no medo. Ela é baseada na confiança em Deus, na plena confiança nele, confiando que ele sempre tem o melhor para nós. E mostrando que não é apenas cumprir regras, mas viver uma relação. Deus nos conhece profundamente. Ele nos ama e quer nos chamar para caminhar com ele. Quer nos chamar para viver a fé dele. Quer, como ele veio ao mundo
e buscou amigos para conduzi-los, ele quer nos conduzir, assim como ele fez com os seus discípulos. Nós que somos o fu atual igreja, devemos buscar a Deus sempre e ter uma amizade com Ele, buscando fortalecer essa amizade sempre para deixar Deus nos conduzir. Muita gente acha, né, que ser de Deus, né, o corpo presente da igreja, é realmente só seguir regras, né. Muita gente acha que, a partir dessa visão, Deus é igual a um chefe, um juiz, e entra nessa a gente tenta sair dessa visão, né, ver Deus como amigo, pai, não que Deus não seja, né, um juiz, um chefe, mas que ele é fundamentalmente o nosso pai e nosso amigo, e ele demonstra isso em diversos momentos, né. Nós acabamos perdendo o verdadeiro sentido da amizade com Deus. Nós pensamos que, tem que seguir muitas regras, tem que apenas obedecer, mas, como eu disse, Deus quer ser nosso amigo, não quer que sejamos apenas servos. Ele quer realmente ter uma relação com presença, com tempo e escuta. Nós precisamos escutar a Deus para saber o que Ele procura. Nós precisamos escutar a Deus para saber o que Ele quer para nós, o que Ele quer para a nossa vida, o que Ele quer para a nossa caminhada. Nós precisamos ter tempo com Deus, separar um tempo do nosso dia para fortalecer a nossa amizade. Nós precisamos ser presentes, buscando a Ele na Eucaristia, buscando a confissão para poder se encontrar na fila da comunhão e receber a Eucaristia, para sempre estar presente, buscando viver os sacramentos, buscando ir à Santa Missa, buscando sempre estar em adoração, sempre que puder rezar e estar junto com Deus na nossa vida. Felipe, nesse seu relacionamento, né, de amigo com Deus, amigos normalmente conversam todo dia, né. Como é isso pra você? É só a oração pronta com o Pai Nosso e Ave Maria, ou é mais um desabafo? Como você ouve ou fala com esse amigo? Eu acho que nós devemos pensar em Deus como, não, conversar com Deus de uma forma parecida com o que conversamos com os nossos amigos da terra. Por pensar uma coisa, Deus ele quer ser presente na nossa vida. Então devemos falar tudo que presenciamos, tudo que vivemos e tudo que pensamos a Ele. Mesmo que Ele saiba de todas as coisas, Ele quer ser presente. Ele quer saber que Ele quer que a gente fale para Ele o que a gente vive. E nós devemos sempre fazer isso. E é uma das coisas que eu faço. Eu busco falar com Deus como eu falaria com alguém quando eu quero contar sobre algo que ocorreu no meu dia. Eu falo, nossa, ocorreu tal coisa comigo hoje, gostei tanto. Falar dessa forma, explicar realmente, mesmo que ele já saiba, mesmo que você pense, não precisa, é necessário. É uma forma de fortalecer a sua amizade com Deus. Toda amizade, né, ela tem altos e baixos. E você já se sentiu, deixando Deus no vácuo, por exemplo? Sabe, quando a gente se afasta, para de rezar, como a gente faz para pedir desculpa, por assim dizer, e voltar a ser amigo dele? Na minha vida ocorreu, assim como eu disse, na época em que eu fraturei o meu joelho e que eu acabei tendo aquele desânimo de ir ao retiro. Eu acabei ficando bem desanimado mesmo, até da fé, acabei errando nesse ponto, mas é de uma forma bem simples. Deus, ele é tão misericordioso, ele tem tanta misericórdia para conosco, é somente voltar a rezar, buscar a confissão, pedir perdão pelos seus pecados e voltar a rezar, voltar a fortalecer essa amizade, a voltar essa amizade com Deus, voltar na busca dele, voltar a ir à Santa Missa, buscar a confissão, a comunhão e tentar sempre rezar para fortalecer essa amizade, para não perder a chama da fé, para que não acabemos nos desanimando no caminho e acabemos deixando de falar com Deus no nosso dia a dia. E nessa conversa de amizade, né, quantas vezes na nossa vida
nós já conhecemos alguém através de outro amigo, né. E é justamente sobre isso que eu quero falar, né. Quando você vira muito amigo de alguém, você acaba conhecendo, virando amigo da família e dos amigos dessa pessoa, né. E no caso Jesus, ele tem uma família no céu, né, não só Nossa Senhora e São José, né, seus pais adotivos, como os santos, os anjos. Como os santos e Maria entram nessa sua amizade com Deus? Eu tenho devoção muito grande por alguns santos, assim como Santa Teresinha do Menino Jesus e também São Miguel Arcanjo. E através disso eu sempre peço a intercessão deles na minha vida. E através de Jesus que claramente eu conhecia eles. Porque se eu comecei a buscar a Jesus, eu vou conhecer os santos, os seus amigos. E através, eh, desse momento em que conhecemos os amigos de Jesus, nós devemos também buscar a ser amigos deles. Pois para fortalecer essa amizade com Jesus, nós também devemos buscar ser amigos dos santos, ser amigos daqueles que são amigos de Jesus, pois eles fizeram aquilo que Deus queria para a vida deles. Logo, eles são os amigos de Jesus e devemos ter a mesma buscar viver a vida igual a eles viveram, pois se eles são santos, eles fizeram aquilo que Deus queria para a vida deles. E devemos buscar isso, buscar o que Deus quer para a nossa vida, buscar fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia e nas nossas ações diárias, no nosso trabalho, na nossa escola, em cada momento da nossa vida, cada momento do nosso dia a dia. A amizade com os santos, ela também é muito importante para com a nossa amizade com Deus, né. Eu sou um devoto muito grande de São Domingos Sávio e de São Pedro, né. São Pedro porque eu tenho um senso de missão muito grande, né, nesse quesito de ir atrás das almas, né. Gosto muito dessa forma de buscar, de pregar o evangelho, mas também, principalmente de São Domingos Sávio, pela dedicação que ele tinha com Deus, né, pela amizade tão íntima que ele tinha com Deus, né, de estar na igreja praticamente todos os dias, né. Mesmo com a igreja fechada, ele se prostrava aos pés da porta da igreja para rezar. E o quão estudar a história dos santos, né, nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, né, porque através de uma devoção como essa que eu tenho de São Domingos Sávio, eu quero ser próximo dele, e sendo próximo dele eu me torno próximo de Deus, né. Tentando imitar as atitudes que ele teve para ser próximo de Deus, eu também consigo me aproximar, né. Tendo um senso, uma vontade maior de ir à Santa Missa, de frequentar a igreja de forma geral, a amizade com os santos para auxiliar a gente com a nossa relação com Deus é de extrema importância. Buscar saber como os santos viveram na terra, buscar saber sobre a vida deles, conhecer como eles caminharam sobre a terra, nos ajuda a saber como devemos viver na terra, saber como devemos caminhar, para um dia chegar com a graça de Deus ao céu, para nos inspirar na história deles, para conseguirmos manter a chama da nossa fé viva, lembrando que, assim como existiram seres humanos que também conseguiam caminhar e chegar à santidade um dia, lembrar que nós podemos chegar ao céu um dia, chegar à glória e ficar ao lado de Jesus. Saber que não é algo impossível, saber que o que Jesus quer para a nossa vida, o que Deus quer para a nossa vida. Então, é claro, Deus não vai dar uma meta que não consigamos cumprir. Se Deus nos pede algo, Ele vai nos ajudar a cumprir. Então, estudar a vida dos santos nos faz recordar disso, que nós também podemos alcançar a santidade, que nós também podemos um dia chegar na nossa meta final, que é o céu, chegar à glória e chegar a esse fim que devemos caminhar a nossa vida inteira buscando viver e se aproximar de Deus, para um dia conseguir viver com Ele na glória, assim como os santos vivem, assim como eles buscaram a vida inteira para conseguir chegar a esse
lugar. Cara, realmente que papo bom, né? A gente tá começando a se aproximar do nosso final. E eu queria que você desse um recado para os nossos ouvintes, né? Se um jovem que tá ouvindo a gente aqui agora se sente sozinho e acha que Deus está muito distante dele, qual o primeiro passo, se você acha que ele pode dar hoje para começar essa amizade com Deus? Caso ele não esteja confessado, busque a confissão, pois o primeiro passo para nos aproximar de Deus é estar em estado de graça, é buscar se aproximar dele através do estado de graça, pois é quando podemos receber a nossa comunhão, é quando estamos dignos de realmente nos aproximar dele. E caso esteja confessado, busque, claro, ou não, busque ir à missa, mas estando confessado, vá à missa, comungue, reze, busque ter um tempo para com Deus, busque se aproximar dele, reze. Se tiver um momento de adoração, vá para uma adoração, reze um pouco, peça a Deus ajuda para viver, para conseguir se sentir acompanhado dele na nossa caminhada. Pois durante a caminhada podemos viver momentos de dificuldade, mas devemos lembrar que Deus está conosco. Então peça essa graça a Ele, de se lembrar que Ele está presente com você a cada momento, a cada instante. Peça essa graça a Ele, reze e tente escutar a Ele, pois a adoração não é apenas pedir, não é apenas agradecer. Claro, isso é uma parte muito importante, mas também devemos buscar escutar a Deus. Devemos preparar um momento de silêncio diante de Deus, diante do sacrário, e buscar ouvir o que Ele quer nos falar. Podemos, naquele momento, não ouvir nada, mas num momento que é depois de um bom tempo assim da adoração, de vamos parar, a gente pode sentir no nosso coração: nossa, era isso que Deus queria para a minha vida. Então, nesse momento você vai se sentir acompanhado por Deus. É realmente silenciar, silenciar do mundo, silenciar da nossa correria, do nosso dia a dia, ter a calma, respirar e buscar a Deus nesse momento em silêncio, para conseguir se sentir acompanhado dele. Felipe, agora a gente vai para o nosso bate rápido, né? Aquele momento onde eu faço algumas perguntas rápidas para você, você responde rapidamente assim o que vem à mente. Então, vamos começar. Um santo que é um amigão seu no céu. Pensando assim, é bem difícil, mas eu diria que São Carlo Acutis. Uma música que te ajuda a rezar. Uma música que hoje me ajuda a rezar é A Sacrifício, de Olívia Ferreira. E um versículo da Bíblia que você levaria para a vida. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pife, muito obrigado por essa conversa, né? Eu vou pedir para que você deixe uma mensagem final para a galera que está ouvindo a gente aqui. Eu diria que Deus não quer apenas um espaço no seu Natal. Ele quer um espaço no seu coração. Eu espero que o menino Jesus te ensine que a amizade com Deus é real, é possível e que ela pode transformar tudo na nossa vida. Ela pode realmente nos ajudar a caminhar na fé. Claro, teremos as dificuldades, mas sempre lembrando que Deus quer ser nosso amigo e Deus quer nos ajudar a caminhar, Deus quer nos conduzir nessa terra. Mesmo nesses momentos difíceis na nossa vida, Deus está presente para conosco. E é isso, pessoal. Agradeço novamente ao Felipe por estar aqui no dia de hoje com a gente. Espero que vocês tenham sentido o chamado para serem mais íntimos de Deus, né? Para terem uma relação verdadeira de amizade com Jesus. E ele está esperando a sua mensagem, ele está esperando a sua vontade, né, de ter uma relação verdadeira com ele. Então, eu sou o Wesley, esse foi o Abemos Podcast. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, abemospodcast.br,
e no nosso TikTok, abemos_podcast. Muito obrigado e até a próxima.